Olá pessoal, estamos de volta na nossa maratona aí para mergulhar nesse livro de Elis Freinet, Nascimento de uma Pedagogia Popular. Hoje a gente está no terceiro encontro e eu queria só retomar um pouco o trecho, né, anterior que a gente leu, porque eu acredito que é interessante até para a gente se situar em relação à importância desse texto, né, desse relato que a gente tá lendo. Porque a gente chegou num ponto em que Freinet teve um insight sobre a questão do texto impresso. Né? Ele já vinha fazendo alguns experimentos na escola. Ele tinha iniciado com uma mudança na rotina, tinha substituído algumas das técnicas da escola tradicional, começou a fazer visitas a profissionais do vilarejo, né, onde a escola está situada, começou a fazer passeios e começou a escrever a partir desses passeios resumos no quadro, a partir dos quais os alunos copiavam. Começou a escrever poesia sobre esses encontros com os profissionais lá da artesãos, agricultores, né, e profissionais lá da aldeia onde eles moravam. E começou também a experimentar com alguns tipos de práticas, como o uso do tear, né, na escola. Até que ele, nessa busca por encontrar algo que fizesse com que os alunos se envolvessem cada vez mais com a escrita e com a leitura, nessa busca, né, de encontrar essa técnica que ajudasse nesse processo, ele teve um insight sobre a questão do texto impresso, sobre a possibilidade do texto impresso, que é a questão das impressões estavam se o acesso à impressora estava se massificando, né, naquela época. O texto impresso estava passando a circular mais e o próprio Freinet ele consumia muito, né, muitas revistas, jornais do sindicato, revistas acadêmicas e, e isso fez com que ele tivesse esse insight, né? Foi até uma questão que eu trouxe de que não foi do nada que veio esse insight sobre a respeito do texto impresso, mas vinha da própria vivência que Freinet tinha como leitor, né? Desse tipo de mídia, né? Desse tipo de material. Então ele transpõe isso para a escola e começa a utilizar o texto impresso com os alunos e começa a trabalhar essa questão do passeio, né, de integrar a técnica do passeio, das observações, da aula passeio, com aquele relato que eles faziam quando retornavam à sala de aula, e isso vai gerar o texto livre, né, como ele chama, esse texto que vem dessas recordações, desses interesses, dessas curiosidades que eles extraem desses passeios. E depois vai gerar também o livro de vida, que seria o livro da vida, que seria uma espécie de livro que compila esses textos livres, né? E serve como memória da vida da turma, né? Da classe. E mais à frente ele vai desenvolver outros operadores e dispositivos, né? Que a gente vai conhecer. Mas aqui eu trouxe também algumas fotos, né, do tipógrafo, que seria uma espécie de, na minha visão, né, uma espécie de impressora manual ali que você vai imprimindo página a página, né, a partir desse posicionamento das letras e formando as palavras, enfim, só para exemplificar, né, como acontecia e como ele passou a fazer parte da rotina da escola. Aqui tem uma foto
de Freinet com os estudantes. Aqui outro deles utilizando o tipógrafo. E é isso, vamos retornar a nossa leitura. O primeiro discípulo. No fim do ano de 1924, Freinet participou os resultados, partilhou, né? Provavelmente é um errinho, mais um errinho aqui no PDF. Freinet partilhou os resultados da sua experiência na École Émancipée, que era nessa altura uma revista de caráter não oficial pertencente à intrépida Federação do Ensino. Alguns colegas interessados solicitam uma consulta aos jornais escolares de Bar-sur-Loup. Devolvem-nos com pena e a sua resposta pode resumir-se nesta meia dúzia de linhas escritas por um deles. Nunca as minhas crianças estiveram tão interessadas numa leitura. Estavam deliciadas. Também eu quero fugir à rotina e ter o meu livro da vida. Então, a gente vê, né, como essa participação de Freinet, né, também nas revistas. Ele não só consumia, lia, mas ele também escrevia, né, e passou a escrever, passou a partilhar, aliás, o resultado das suas experiências nas revistas que circulavam ali na época, nas revistas voltadas para os professores. Então, a partir dessa divulgação do seu trabalho, né, dessa partilha do que ele vinha fazendo, das experiências que ele vinha desenvolvendo, começaram a surgir essas respostas e esse interesse, começou também a surgir esse interesse por parte de outros professores, né? E não à toa chama o primeiro discípulo, né? Esse trecho que a gente está lendo. Vamos seguir para entender o que vai acontecer aqui. Entre esses camaradas acha-se o nosso amigo Daniel, então professor em Tregunk, Ministério. Escreveu a Freinet participando-lhe, deve ser partilhando-lhe, né? Ou expressando-lhe o seu desejo de comprar material de impressão e de trabalhar com as suas crianças, tal como se trabalha em Bar-sur-Loup. Com a alegria que todos podem calcular, Freinet faz tudo o que é necessário para que Daniel possa receber o mais cedo possível e nas melhores condições um material de impressão mínimo e algum papel, de modo a que a primeira permuta interescolar por meio da imprensa na escola possa se iniciar logo em outubro. Então, o texto ele meio que dá um salto aqui no tempo, né? Porque ele traz algumas informações que a gente ainda não tinha discutido, né? Ou visto, né? Não haviam sido relatadas aqui no texto. Que é a questão dos jornais escolares. Então, assim, Freinet já tinha estabelecido a questão do jornal escolar, né? Como dispositivo lá na escola. Provavelmente a partir desses textos escolhidos, esses textos produzidos pelos alunos que eram escolhidos para serem publicados no jornal. Então ele partilhou esse jornal e o jornal fez surgir esse interesse por parte de outros professores. E logo em seguida ele tem a ideia de iniciar uma correspondência, né, interescolar, né, a partir desses textos que eram impressos na escola. Então ele vai complexificando cada vez mais esse circuito que ele criou, né? Então, começa com o passeio e as visitas aos locais de trabalho. Depois ele se torna uma síntese que o próprio Freinet faz na sala de aula e coloca no quadro. Depois se torna um texto escrito pelos próprios alunos. E esse texto passa a ser impresso, publicado enquanto jornal e arquivado, né, no livro da vida, né, que passa a ser uma compilação desses textos. E em seguida, com a publicação do relato dessas experiências em jornais que circulam entre o meio docente, pelo meio docente, né? Surge essa ideia da correspondência interescolar, né? Deles trocarem esses jornais, né? Entre escolas, né? Que estão distantes, né? Dentro lá da França.
Tinha a sensação de que vastas perspectivas lhe iam ser abertas e esperava impacientemente o recomeço das aulas. Não havia dúvida de que Daniel era a pessoa melhor escolhida para correspondente dos primeiros tempos, e logo a sua intuição pedagógica, a espontaneidade da sua maneira de ser, a sua serena simplicidade, fizeram com que a escola de Tregunk entrasse no jogo com toda a naturalidade. Cada aluno de Bassurloop possui um correspondente em Tregunk. De 2 em 2 dias, os alunos de Bassurloop enviam aos seus correspondentes de Tregunk, impressos de ambos os lados da folha, os 2 textos livres e vice-versa. Nos correios, onde nunca tinham visto uma correspondência deste gênero, deixam passar as remessas com a tarifa dos impressos e no fim do ano as despesas com as trocas elevam-se a nada mais, nada menos do que 3 francos. É certo que ainda se estava no tempo em que as pessoas poupadas e os humildes professores primários pobres sabiam que é com 20 soldos que se faz um franco. Que contém esses impressos dirigidos à outra ponta da França. Antes disso, vamos colocar aqui, eu até fiz algumas anotações que não apareceram no vídeo anterior, que sobre a respeito, né, do movimento cooperativo da cidade que o próprio Frenet, né, participa e ajudou a construir. Ele instala uma mercearia, um talho, uma padaria no vilarejo, e no seu vilarejo natal ele também provoca os habitantes, que é em outro lugar, né, também provoca os habitantes a se articularem de maneira cooperativa pela conquista de direitos básicos. No sindicato, ele se torna secretário pedagógico a nível local e a nível nacional estimula uma campanha em prol da renovação escolar. E houve também a questão da publicação de artigos na revista Clarté, e a gente viu numa outra revista também que ele publica. E nesses artigos ele articula que os centros de interesse, que ele mapeia através dos textos livres, eles ajudam a produzir o currículo que corresponde às necessidades da própria vida dos trabalhadores, ao expressarem as curiosidades, interesses e desejos das crianças da escola em que trabalhava por meio dos textos que escreviam e imprimiam. E dando continuidade aqui, né, a gente vê que ao publicar o relato de suas experiências em publicações para docentes, surgem os primeiros interessados em implementar, né, as práticas que Frenet havia criado, o que leva à invenção, ao estabelecimento, aliás, da correspondência interescolar. Tem também a questão do jornal, né? A partir dos textos criados pelos alunos, organizado um jornal escolar. E o livro da vida. O primeiro, com a seleção de textos livres dos alunos. O segundo, compilação de todos os textos pelos estudantes. Então, vamos lá, continuar daqui. Que contém esses impressos dirigidos à outra ponta da França? Numa coisa se pode desde já reparar: a preocupação de informar
os correspondentes entra como elemento da maior importância na vida da classe. Temos que lhes dizer o que é que se come em Bassurlupe, como é que se trabalha nos campos, o que se apanha, o que se fabrica, que árvores, que flores há, quais os animais que cá vivem, como é que as pessoas se divertem, as festas, os costumes. E é toda a Provença, exprimindo-se nesses minúsculos impressos de meia dúzia de linhas, a Provença, com as suas paisagens de oliveiras e laranjeiras, os seus jardins em socalcos, o seu céu azul, a sua vegetação exuberante, o seu sol, os seus zumbidos de cigarras e aquele seu cheiro característico a tomilho e a alho que nunca falta nos aspectos gastronômicos ou campestres tradicionais. Mas nos pormenores geográficos e históricos vivos, exprime-se e imprime-se também a alma dos pequeninos provençais, porque cada personalidade imprime a sua marca no documento que transmite. A vida da turma, a aventura pessoal, não perdem os seus direitos e, ao folhear o livro de Bassurlup, escrito durante este primeiro ano de trocas interescolares, encontra-se em todos os textos um certo cunho individual que lhe confere todo o seu valor. Na folha de 22 de novembro de 1925, por exemplo, fala-se aos correspondentes sobre a apanha da azeitona. O Jorge ajudou os pais a apanhar as azeitonas. O pai estava empoleirado na oliveira e varejava as azeitonas. A mãe e ele escolhiam as que caíam no pano. Havia lá muitas das boas. O Jorge pegava nelas para aí as ir por. Agora eu errei aqui. O Jorge pegava nelas para as ir por em salmoura com tomilho num pote. Esse português de Portugal às vezes dá um nó na gente. Mas no verso da folha da vida da criança, retoma os seus direitos e vive a sua própria aventura. Ontem à tarde, às 4h30, fizemos um circo muito bonito. O Joseph tinha encontrado um gatinho abandonado. Então obrigamo-lo a fazer ginástica em cima de uns caniços. Demos-lhe um bocado de pão com um pedaço de pele de chouriço como recompensa. E como a vida pessoal tem as suas exigências e o desejo de conhecer é inesgotável na criança, encontramos espalhadas aqui e além as perguntas rudimentares sobre a evolução das coisas. O Lulu observa os girinos que estão no frasco e diz: Senhor professor, não sei lá muito bem se os girinos têm ou não. Senhor professor, não sei lá muito bem se os girinos têm ou não unhas nos pés. Pegamos na lupa e observamos os girinos. Alguns nem sequer têm patas nem pés. Outros têm patas, mas não têm unhas nas extremidades dos deditos. Por que é que os girinos não têm unhas? E mais, por que é que as rãs não têm cauda? Os textos de Tregunk abrem realmente novos horizontes. A aldeiazinha de pescadores leva as crianças a familiarizarem-se com o mar. De Bassurlup, vê-se o mar ao longe, mas sempre como uma grande extensão plana, uma toalha azul onde deslizam barcos minúsculos de tamanho de brinquedos. Em Tregunk, o oceano, centro da vida, é evocado quase todos os dias. Todos se familiarizam com os barcos, os veleiros, as barcas. Iniciam-se na pesca dos diversos peixes, do sargaço, das algas, e deixam-se envolver por essa atmosfera de combate e de angustiante incerteza que lá ao longe domina todas as famílias de marinheiros. Aqui deve ser um errinho também, deve ser um ponto final, né? Ah, não, os dois pontos é por conta do texto que vem a seguir. Sabe que já era outro subcapítulo. A gaivota. Eu estava na praia com o Henry, andava uma gaivota a caçar. De repente bateu na água, veloz que nem uma pedra. Mergulhou, recomeçou a voar. Trazia um peixe no bico, mas deixou cair o peixe no mar. O Delf, tentou apanhá-lo outra vez, mas ele já tinha ido para o fundo. Então aqui a gente vê vários relatos, né? Tanto dos alunos de Bassurlup, que ficavam mais no interior, quanto dos alunos de Tregunk, né? Que ficava à beira-mar, né? Ficava no litoral. E como
as crianças de um lugar transmitiam, né, suas vivências e seu modo de ver o mundo, né, suas curiosidades, seus interesses para as crianças da outra escola, né. Muito, muito interessante isso, né. Como como a aprendizagem da leitura, da escrita, passou a estar integrada a uma vontade de conhecer outros lugares, de se comunicar com outras pessoas, né? Então ela estava inteiramente inserida na vida social, né? O ato de ler e de escrever estava inteiramente conectado à vida social dessas crianças que se ampliava, né? Com a correspondência interescolar, né? E mais relatos aqui. Hoje de manhã dizia o meu pai: não vou encontrar as minhas armadilhas para as lagostas. Esta noite houve vento. O meu pai tinha colocado as armadilhas na margem. As vagas, né, as ondas, tinham-nas arrancado e arrastado. Quando andava na praia a apanhar sargaço, o legou encontrou um boné. No boné lê-se: Pret Givash Pont Labé. Já perdeu a cor. Cheira a mar. Mas mesmo assim, o legou gosta imenso do seu boné. Os miúdos de Bassurloop vivem todas essas apaixonantes realidades, ao mesmo tempo poéticas e amargas, e deste modo se torna mais eternecedora a afeição que lhes é votada pelos seus correspondentes da Bretanha. É de tal maneira que muito naturalmente se mandam cartas junto com os impressos e que a troca de encomendas se processa também com toda a naturalidade, encantando cada vez mais tanto os alunos de Bassurloop como os de Tregunk. Da Provença são enviadas flores, frutas, flores de laranjeira, perfumes, folhas de arbustos, fósseis, postais, fogaça, pisciladier, e não há nenhum garoto que não traga uma porção dessas ninharias, dessas a que a criança costuma dar tanto valor. Fotografias, velhos recortes de catálogos, fitas, rendas, terrinas pequenas, velhos brinquedos de que a custo se separam. De Tregunk vêm amostras de plantas, fotografias de barcos. Aprendem-se os nomes dos barcos à vela. Andarilho, Vem Comigo, Santa Ana, Gaivota, Rainha dos Anjos, Coragem. E ainda, Dendei, Vamos, Obermed Alosked Avared, Faz o bem e não te preocupes com a opinião dos outros. Kenavo, Adeus, nomes que os garotos pronunciam com fervor solene. Chegam de tempos a tempos uns crepes enormes, delgados, diáfanos, que são cuidadosamente desenrolados como se fossem rendas. Repartem-se meticulosamente por todos, que os comem como se de pão bento se tratasse. Chega a haver quem leve bocadinhos minúsculos para um irmão ou uma irmã mais novos, para a mamãe ou para a vovó. Entre Gunk, a chegada das encomendas de Bassurloop é igual o recolhimento e as folgacettes e as pissaladière, típicas do sul, são saboreadas com devoção. Junto com os embrulhos, vêm inúmeras cartas pessoais onde se fala de Jung e Pennacote como se fossem amigos de longa data. Hoje, que toda a gente reivindica como sua a ideia da correspondência interescolar, seria bastante proveitoso que se publicasse o livrinho que Freinet tinha projetado escrever nos começos dessa importante iniciativa. Era preciso poder reafirmar, por escrito, a alegria louca manifestada pelos miúdos da escola de Bassurloop quando receberam a sua primeira encomenda. Tratava-se de um autêntico acontecimento, quase sobrenatural, suscitando um tal transporte de entusiasmo, uma atividade tão intensa que contagiava até o próprio professor. E 30 anos depois, ao evocar estas horas decisivas, compreende-se a emoção contida nesta simples frase escrita sem comentários numa página do diário. 28 de outubro de 1924, agora já não estamos sós. A gente se arrepia, né, só de
de imaginar esse processo, né, que eles criaram e como isso deve ter sido assim impactante, né, na vida dessas crianças e desses professores, né? Você sair do isolamento escolar, que eu acredito que é uma das coisas assim mais perversas que a gente tem, né, na escola, é o professor isolado ali na sala de aula e essa vida, né, enfim, das crianças, dos pais, das famílias, né, de uma cidade alcançar um outro lugar e ampliar, né, a própria vida nesse outro lugar, assim como esse outro lugar também devolve isso e amplia a vida daquela outra escola e daquelas outras crianças e famílias. Enfim, deve ter sido causado, né, um impacto muito grande. Muito, muito, muito é, profunda, né, a mudança que isso traz para a vida escolar, né, dessas crianças. Então eu vou colocar aqui a corresponder o Frenet e o professor com quem se corresponde. Com quem se corresponde. Está lá na comunicação. Das duas escolas, a vida desses alunos se amplia. Que não se resumem apenas aos textos. Presentes de todos os tipos. Fotografias. Comidas típicas, né? De cada região. Dessas regiões. Muito bem. Vamos seguir. Materialismo escolar. Uma escola em que a criança precisa de evoluir livremente deve preencher certas condições exigidas por uma instalação prática que evitem a desordem e a dispersão. Então, aqui acredito que ele vai falar um pouco sobre o ambiente, né? Frenet sonhar não custa, com mesas móveis, cadeiras desdobráveis, bibliotecas infantis, mostruários, aquários, tear, oficinas em ponto pequeno, dando para uma sala comum, sem portas, onde os alunos se poderiam instalar onde muito bem lhes apetecesse. Mas o sonho está longe da realidade. Assim, muito simplesmente, dispõe o melhor que pode, as velhas mesas carteiras, arranja bancos velhos, coloca algumas prateleiras, moderniza o antigo armário de parede, só não pode, com grande pena sua, baixar o nível das janelas altas de prisão para as colocar à altura da criança. Então ele começa a reorganizar o espaço, né, da sala de aula para que funcione a partir dessa nova lógica que ele está implementando, né? Nesta nova arrumação da escola, os mais pequeninos parecem ficar um pouco prejudicados. De jardim infantil, a escola nada tem e o prelo, que tem uma composição em corpo 12, nem por isso está à medida deles. Tal como são feitos em Bassurlup e em Tregunk, os impressos em corpo 12
são demasiado compactos e não evidenciam a palavra e a letra de modo satisfatório. É indispensável que se descubram caracteres maiores, mais pesados e mais fáceis de manusear, que interessem simultaneamente a mão e o pensamento da criança e que permitam uma composição sem hesitações nem erros. É então que Freinet se lembra dos grandes alfabetos de madeira do material Montessori. Trata-se, no entanto, de um material que, por ser predominantemente sensorial, não pode convir à impressão das tais frases curtas infantis. Procura informa-se junto de tipógrafos locais e finalmente insiste com a Sinup, que lhe descobre uma coleção de caracteres de corpo 36, que lhe agrada. Os componedores de corpo 36 têm um fabrico especial. Na altura são bastante caros e comprá-los é uma autêntica loucura. Mas que importa? No fim do mês logo se verá. É grande a alegria dos mais pequenos ao receber a nova coleção, esplêndida, cujos caracteres são os cubinhos brilhantes manuseáveis com que se pode brincar sem correr o risco de os deixar cair nas figas do soalho. Mas como é que se há de imprimir? O prelo Sinup é demasiado frágil para que se consiga adaptar ao tabuleiro o bloco dos caracteres grandes. Freinet leva muito tempo a procurar a solução do problema e acaba por achá-lo finalmente. Embora não estivesse muito habituado a estes trabalhos de carpintaria caseira, fez planos, pegou no serrote com o machado e em meia dúzia de pregos e montou uma espécie de suporte com o auxílio de 2 tacos, entre os quais alinhou os componedores separados uns dos outros e seguros por um sistema muito simples de tacos oblíquos. E agora para imprimir. Arranjou um enorme cilindro de gelatina do tamanho necessário e, passando o rolo na folha previamente colocada sobre os componedores embebidos em tinta, com uma simples pressão obteve uma impressão quase perfeita. Portanto, na classe de Bassurloup, passou a haver todos os dias 2 impressos, um em corpo 12 para os alunos dos 7 aos 9 anos, outro em corpo 36 para os alunos dos 5 aos 7 anos. Então, ele começa a adaptar o tamanho, né, dos caracteres de acordo com a faixa etária, né, de acordo com a necessidade que os estudantes tinham de manusear e perceber melhor aquelas letras ali. E ele faz uma adaptação, né, para tornar isso possível, já que o espaço onde ele posicionava os caracteres era pequeno para essas letras maiores, e ele teve que fazer um outro suporte para que funcionasse, né, essa impressão. Freinet dedicou-se especialmente à experiência da impressão com os mais novos. Nas suas notas pessoais, faz logo um apanhado das vantagens de uma técnica como aquela, que leva a aprendizagem da leitura por um processo natural, que não requer esforço, com recurso ao próprio pensamento da criança. É sabido que já no ano anterior tinha denunciado a cartilha e afirmado a influência desagregadora que esta exerce no espírito da criança. Mas neste caso, em que o pensamento infantil se limitava a uma frase curta impressa todos os dias, pôde verificar com muito mais nitidez até que ponto as suas pesquisas intuitivas tinham fundamento, né? Dispunham os impressos ilustrados pelas crianças em friso ao longo das paredes da sala, né? E punham os seus tipógrafositos a lê-los. Os caracteres de corpo 36 tinham sido introduzidos na vida da classe em janeiro, e no fim de julho a maioria dos alunos lia globalmente todos os textos que tinham imprimido, e 3 ou 4 também os conseguiram ler analiticamente. É evidente que essas conclusões pediam uma reconsideração mais profunda da aprendizagem da leitura, e serão precisos ainda 2 anos para que Freinet se sinta apto a publicar uma síntese da sua técnica tipografia na escola, contendo o essencial deste novo aspecto da leitura global pelo método natural. Falta ali, nessa modesta sala de aula mergulhada, antes de continuar, né? É interessante como essa proposta de Freinet, de partir desse mundo da criança, dos seus interesses,
se torna a base, né, de um método que ele cria, né, de leitura global, em vez daquela leitura é, é, que vai analisar cada palavra, né, nas sílabas, vai fragmentar cada palavra nas sílabas e vai fazer aquela leitura mais mecânica. Ele passa a trabalhar em cima da leitura global, né, que vê a, a frase como um todo, a palavra como um todo, né? E vai desenvolver esse método que ele vai publicar também. Tem alguns livros em que ele publica e fala especificamente disso. Então, ele não estava só criando no campo das técnicas e das práticas pedagógicas e dessa integração entre essas práticas, mas ele também estava desenvolvendo uma outra abordagem, né, de alfabetização. Falta ali, nessa modesta sala de aula mergulhada constantemente no zum 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 de atividade, um pormenor artístico que seja capaz de completar a atmosfera poética sugerida aqui e acolá pelo espetáculo das maravilhosas paisagens que o professor submete à apreciação dos alunos e pelos poemas que improvisa para eles. Põe-se, então, a pensar na hipótese de organizar saraus recreativos suscetíveis de falar à imaginação das crianças de uma maneira mais especial. Quanto a teatros escolares, nem pensar. Sem propensão para a música, com uma péssima voz, demasiado cansado para ser capaz de ensaiar peças infantis, Frenet volta-se para o passatempo do cinema. Então, ele começa a pensar como integrar as artes, né, na sala de aula ali dele, mas ele vai analisando aquilo com que ele tem mais proximidade e intimidade, né, no sentido de prática mesmo e capacidade, e aquilo que ele não tem, né? Então ele vai analisando cada campo, né, para entender aquilo que ele pode trazer para a sala de aula. A Câmara concede crédito para a compra de um Pathé Baby, que é uma espécie de câmera, né, câmera de cinema. E um fotógrafo, de graça, dispõe-se a alugar filmes recreativos e educativos. Desde então, e conscientemente, o trabalho escolar passa a ser interrompido por breves momentos de descanso que tornam mais leves a tarefa do professor enfermo, dando à criança simultaneamente a ocasião para ultrapassar por algum tempo o real e dar largas à sua fantasia. Ele começa a projetar, né, filmes para as crianças nos intervalos. Viagem à União Soviética, né? No fim do ano escolar de 1925, integrado numa viagem de estudos pedagógicos, Frenet vai à União Soviética, acompanhando a primeira delegação do Ocidente a ser convidada pelos sindicatos do país da Revolução Socialista. Embora bastante cansado fisicamente e apesar dos conselhos alarmantes do médico, ele decide-se a partir. Sente que tem que se apoiar em qualquer coisa de novo, de inédito, e de voltar costas definitivamente à pedagogia estática que em França defende com tanto afinco os seus privilégios. Antes, porém, assiste a um Congresso Nacional dos Professores Primários em Paris, no qual não lhe é dada, evidentemente, nenhuma oportunidade de falar em público sobre as suas experiências. Dá uma escapadela a Bruxelas, onde decorre um congresso da Internacional do Ensino, e apesar das aflições que ainda lhe advêm devido a problemas de saúde, decide-se a fazer a longa viagem ao leste. Constituem a delegação alguns franceses, um luxemburguês, um belga, uma italiana, um português e alguns alemães. Viagem de comboio até Stettin, depois de barco e o Mar Bravo, as doenças e o esgotamento. Mas em contrapartida, em Leningrado, há o acolhimento entusiástico dos sindicatos russos, as visitas programadas pela delegação de maneira a poder adquirir-se uma visão de conjunto da pedagogia russa. Frenet vai a Moscou e de Moscou dirige-se a Saratov e Stalingrado. Naquele ambiente de penúria dos primeiros anos de construção, no meio de toda aquela pobreza que ele recorda de uma forma tão pungente, a sua pobreza de Bassurlup,
volta a encontrar-se. Este entusiasmo, que tão profundamente anima os pedagogos soviéticos, constitui a sua própria razão de viver, toda a sua riqueza. Então ele, apesar da doença, né, ele está tão entusiasmado ali aliás, ele se entusiasma tanto, né, com o ânimo dos pedagogos soviéticos, né, que ele encontra essa força, essa energia, né, para começar a mergulhar naquele universo novo, né. É um prazer poder conversar longamente sobre a sua técnica da tipografia na escola e das perspectivas que esta encerra. Krupskaya, então ministro da Educação Nacional, recebe a sua delegação no Kremlin e, numa entrevista que se processou num clima da mais franca cordialidade enquanto iam comendo maçãs oferecidas com toda a simplicidade, os delegados ouviram da própria Krupskaya a descrição das realizações pedagógicas do momento e futuras. O que mais impressiona na fala do ministro, tão modesta perante a imensidade da tarefa, ao mesmo tempo, os alunos mantenham que ao mesmo tempo os alunos mantenham individualmente a qual a figura do educador sofre um esbatimento. É a ambição de abrir novas perspectivas às suas iniciativas. Ah, o que mais impressiona na fala do ministro, tão modesta perante a imensidade da tarefa, ao mesmo tempo, os alunos mantenham individualmente a qual a figura do educador sofre um esbatimento, é a ambição de abrir novas perspectivas à sua iniciativa. Ficou um pouco confuso para mim esse trecho. Me parece que a mudança é essa ideia de trazer o aluno mais para o centro do processo, né? Numa brochura intitulada Um Mês com as Crianças Russas, Frenet relatará mais tarde as suas impressões sobre as escolas soviéticas que visitou e os contatos que teve com os pedagogos russos. Precipitadamente, regressa à França, à sua aldeia, para ver em que estado se encontra a instalação elétrica que tinha sido montada há poucos meses. Tinha criado aí um sindicato comunal em que colaboravam pedreiros, eletricistas e camponeses. Drenou-se a nascente que descia em direção ao moinho. Embora pequena, a central elétrica surgiu e em breve todos os lares terão luz elétrica. Esta sólida aliança dos trabalhadores em torno de uma obra comum reconforta-o. E é com uma grande impaciência pela reabertura das aulas que regressa a Bassurlup. Então ele continua, né, muito ligado a ao vilarejo natal, né, onde ele nasceu, e onde ele conseguiu também instalar um sindicato, né, dos vários profissionais, né, que colaboravam entre si para desenvolver, né, instalar levar eletricidade, né, para aquela vila. Ele continua atuando no aspecto social também político, né, fora da escola. Novos adeptos. Juntou-se aos dois primeiros tipógrafos um novo adepto, Primas, de Villeurbanne. Villeurbanne, acredito que seja assim. Frenet faz agora com que a turma se corresponda com a de Primas, permitindo, porém, que ao mesmo tempo os alunos mantenham individualmente a correspondência com os amigos de Tregunk. Aliás, ainda faz uma troca mensal com Daniel. Na realidade, a correspondência com Villeurbanne não provoca o entusiasmo e animação do intercâmbio com Tregunk. As escolas da cidade possuem uma atmosfera diferente das escolas da aldeia. Uma classe como aquela, integrada num conjunto de outras classes, tudo isto no mesmo local caserna, que é uma espécie de quartel, né? Caserna no sentido de quartel. E por vezes, sob a autoridade um tanto sombria de um diretor, não tem a espontaneidade da escola aberta livremente à intimidade de uma aldeia. Os alunos parecem mais impessoais, dominados já por todas essas evasões, como são o cinema, as saídas e as ocorrências da rua. Contudo, a curiosidade das crianças é despeitada tanto de um lado como do outro. Os alunos de Villeurbanne ficam maravilhados com a vida de aldeia e vice-versa. Em L'École Émancipée de julho de 1926, Frenet expõe-se às vantagens desse intercâmbio e diz a concluir:
Este ano, nos nossos dois livros de vida, Villeurbanne e Bassurloup, obtivemos 3.000 linhas de texto, o que equivale a um bom livro de leitura com mais ou menos 200 páginas. Com isto, o que estou a analisar é a quantidade. Quanto à qualidade dos textos e, sobretudo, do trabalho, essa é e será incomparável, porque os nossos impressos foram vividos e sentidos, logo completamente compreendidos. Então, começa há uma crítica, né, implícita à questão do material didático, né, dos livros didáticos, porque esses textos produzidos eles têm um, um caráter vivo, né? Eles vêm das vivências em si, eles não são algo criado de maneira massificada, né? Para ser massificado, né? Para crianças genéricas, né? Para ser usado por crianças genéricas, mas são textos produzidos a partir da própria vida das crianças ali nessas cidades, né? E dessa troca, né? Além disso, da vida em si, ela tem um uso, né? Tem um uso que traz sentido para a própria escrita e a leitura, né, do que chega. Ao mesmo tempo, Freinet sente que tem de aperfeiçoar o seu material. O prelo sinup não é suficientemente prático. Seria preciso colocar os componedores no galeão e não no tabuleiro de imprensa. Por outro lado, a pressão do tabuleiro não é uniforme e é impossível evitar que as suas imperfeições não se notem na página impressa. Só numa oficina de marcenaria é que Freinet consegue explicar os defeitos do prelo sinup e os melhoramentos que pretende acrescentar ao seu novo prelo. Contudo, a máquina de imprimir não avança e não há maneira de conseguir que o rabote, a cavilha ou o buril cumpram a sua obrigação. Freinet agarra de novo no seu prelo, vai para casa retocá-lo, volta à oficina, torna a explicar-lhe, torna a explicar, e nestas múltiplas idas e vindas surge uma nova máquina de imprimir. A sinupa é posta de parte. Desta vez as crianças já podem imprimir sozinhas com toda a facilidade. Instala-se o prelo Freinet número 2, num velho banco, à espera de que também ele revele as suas deficiências de fabrico. Entretanto, são os caracteres de corpo 36 que passam a precisar de uma arrumação mais racional, para que os alunos mais pequenos possam compor com mais comodidade. A intuição do professor é mais uma vez secundada pela boa vontade do velho marceneiro. É a altura de fazer a caixa para as letras de corpo 36. Instalam-na em cima de um banco carteira calçado com um sólido taco ao pé do banco das máquinas de imprimir e assim, com um pouco de imaginação, consegue-se que este cantinho lembre uma oficina de tipografia. Pouco a pouco, a ideia da tipografia na escola vai avançando. Cada vez mais colegas a escrever a Freinet pedindo-lhe informações. Em Brás, Alziari está cheio de curiosidade, mas com uma bolsa tão pouco recheada como a dele, terá de esperar. Van Meer, diretor de uma escola em Bruxelas, decide-se. A partir de então, o jornal escolar de Bassurloup ultrapassa a fronteira e os jovens tipógrafos, só de imaginar essa viagem internacional, sentem um certo orgulho que Pierrot exprime assim: Nós até vamos à Bélgica. Na escola de Gutenberg, e isso aqui me faz pensar assim, no potencial que existe, né, hoje com tanta facilidade que a gente tem a partir da internet, como experimentos e ideias tão profundas como essa, né, tão que abrem tantas possibilidades dentro da escola, como é que elas não são usadas, como as escolas continuam a ser ainda ilhas isoladas, né, que estão ali preocupadas apenas com uma reprodução, né, de técnicas fechadas em si mesmas ali para transmitir conteúdo de forma totalmente artificial para os estudantes. E, enfim, a gente está falando de experiências aqui que tem 100 anos, né? Está aqui, ó, em 1926. Na escola de Gutenberg. Gutenberg, né, para quem não
não lembra ou não sabe, foi o inventor, né, da imprensa, né? Vim trabalhar com Freinet em Bassurloop em março de 1926. Aí aqui Elise está falando de quando ela chega, né? Em Bassurloop. Estávamos na primavera. Estávamos na primavera. Como no cortiço, vai pela turma um zum de atividade. Na secretária, nas mesas desocupadas e até no chão, nos recantos mais ou menos protegidos, está instalado às três pancadas um autêntico laboratório de biologia. Girinos, caracóis, lesmas, imensos insetos, lagartas e borboletas. Todos eles estão dispostos a levar uma vida bastante precária sob as ordens supremas de Joseph. Ele abastece como pode esse minúsculo jardim botânico, cujos prisioneiros não têm outro remédio senão o de comer o que a intuição do guarda propõe: pétalas de rosa e de flores de laranjeira, corolas silvestres que, com toda a sensatez, foram escolhidas no local onde o inseto andava a esvoaçar, legumes frescos dos canteiros, água do regato ou mesmo cúmulo da atenção, gotas de orvalho trazidas com mil cuidados no interior inviolado de uma folha. A seção dos cesteiros ocupa um setor bastante suto, onde com a desordenada cabeleira da ráfia se misturam hastes de vime e de junco e onde os escabelos de palha, os cestos e as esteiras entrelaçadas se entrechocam numa barafunda tal que ninguém está livre de perder a fibra ou a haste com que está a trabalhar. A biblioteca tem tendências nitidamente ambulantes e, para poderem estar ao alcance de todos, os livros descem das prateleiras e instalam-se conforme a vontade dos garotos numa carteira, num banco, numa cadeira e, na maior parte dos casos, na secretária do professor, esse mago da cultura que é capaz de realizar sozinho o prodígio de ouvir 5 perguntas ao mesmo tempo e de a todas responder. Quanto aos velhos quadros Boscher, esses coitados estão um tanto maltratados no meio de tudo aquilo, e o fato de estarem para ali empilhados a um canto já é bem significativo do desprezo que neste momento todos lhes voltam. Então ela vai mostrando aqui, né, como na verdade a sala de aula já está organizada como um conjunto, né, de ateliês, né, que vai desde um laboratório de botânica ali, né, um laboratório de biologia, então há os animais, e passa por uma sessão, né, dedicada a fazer cestas, se eu não me engano, né, mais voltada para o artesanato. Há uma espécie de biblioteca ambulante, né, e, claro, a seção de tipografia, né, onde eles imprimem os textos. Em contrapartida, a seção de tipografia tem um lugar de honra: rolos, máquinas de imprimir, caixas, papéis. Tudo isso ocupa enormes bancos e espalha-se até pelo chão, embora dentro de limites bem precisos marcados a giz, a que se ergue o altar. E é interessante a gente pensar como essa mudança que Freinet propõe, ela vai circulando por todas as dimensões, né, do espaço escolar, né, e da atividade escolar, né, desde das práticas até as abordagens que ele inventa, né, em relação ao tentar adaptar, ao adaptar essas técnicas para cada faixa etária. Então ele vai criar essa abordagem da leitura global e vai chegar até o espaço concreto, né, como esse espaço concreto vai ser organizado, que é totalmente diferente da maneira como se organiza, como é organizado pela escola tradicional. E quando ela cita os quadros Boscher, né, mostra também como os materiais didáticos da escola tradicional eles vão sendo também abandonados, colocados de lado, né, substituídos. Para falar a verdade, todas essas riquezas têm um certo aspecto de ferro velho, mas para lá dessa fantástica desordem reina um entusiasmo inesgotável. Embora desorientada a princípio, sinto-me invadida pouco a pouco por uma grande humildade perante esta embriaguez de atividade a que toda a decoração é indiferente, e tão quente, tão ardente, que chega a atingir uma espécie de grandiosidade virginal.
Com gestos cautelosos, evoluciono no meio daquelas autênticas preciosidades, empenhada em lhes respeitar o instintivo magnetismo. Só muito mais tarde é que consegui, por meio de sucessivas mas tímidas aproximações, pôr um mínimo de ordem e de harmonia em toda aquela magnífica confusão, sem que o professor e os alunos dessem por isso. As crianças entusiasmaram-se a seguir com o desenho ampliado. Até então só desenhavam em papel com formato de meia fixa, o único de que dispunham. Quando tiveram à sua disposição Canson, que não eram muito caro na altura, lápis de cera baratos, aquarelas, foi uma autêntica revelação. Mas, infelizmente, devido à nossa falta de recursos, houve que estabelecer limites a esse delírio pelo desenho. Por falta de dinheiro, tivemos de voltar aos papéis de ocasião, às folhas de jornal cedidas pelos tipógrafos de graça. Os resultados nem sempre eram dos melhores, mas, enfim, não sabemos nós que a parte que cabe ao pobre é constituída mais pelo sonho, que felizmente domina as decepções, do que por outra coisa. E aqui esse relato é interessante porque ela traz o aspecto que ela passa a desenvolver dentro desse projeto, que foi iniciado por Freinet e ao qual ela se une, né? Inclusive eles se casam, né? Provavelmente, ou nessa época, um pouco antes dela se juntar a ele. Inclusive a relação deles começou também a partir dos escritos de Freinet nas revistas. E aí eles escrevem uma carta para ele e eles começam a se corresponder até que eles iniciam um relacionamento e se unem, né? E Elise, ela trabalha com a pintura, né? Ela trabalha com a educação artística, então ela traz esse aspecto muito fortemente para dentro da abordagem, né, que eles estão construindo. Se eu não me engano, até ela depois ela é articulada como um desenho livre. Assim como existiam os textos livres, que eram escritos a partir das experiências vividas pelas crianças, passa também a existir o desenho livre, né, com a entrada de Elise. Não se sabe bem como, mas a verdade é que a experiência de Bassurloop começava lentamente a tornar-se conhecida aqui e acolá. Os visitantes que por lá passavam vinham bater à porta da nossa classe e informar-se sobre a novidade de um método que se apresentava cheio de promessas, e de tal maneira que um belo dia saiu na primeira página de Le Temps, o importantíssimo jornal da alta burguesia, número de 4 de julho de 1926, um artigo, aliás, compreensível. Creio que valerá a pena reproduzi-lo parcialmente. Na escola de Gutenberg. Enquanto os especialistas de pedagogia dissertam sobre os melhores métodos de ensino a aplicar à escola moderna, um modesto professor primário de aldeia, o Sr. Freinet, que neste momento difunde pelas crianças de um lugarejo dos Alpes Marítimos os benefícios da ciência, acaba de tomar uma iniciativa pessoal cujos resultados nos parecem bastante positivos. O seu novo método não pode deixar indiferente o mundo do jornalismo, visto que consagra oficialmente a nobreza e eloquência da nossa técnica cotidiana. De fato, este psicólogo notou que a criança experimenta uma impressão intensa e duradoura ao ver o seu pensamento impresso. Com isso, realizam-se transmutações de valor e, digamos, uma transfiguração bem conhecida dos escritores e que permite perfeitamente a um professor inteligente uma ação extremamente energética sobre a vontade da criança. Esse professor primário comprou uma máquina de imprimir manual, o que não representa uma despesa considerável. As únicas despesas com que tem ainda que contar são as que dizem respeito à tinta, ao papel e à refundição anual dos caracteres. Convida os alunos a falar e a escrever sobre aquilo que lhes interessa. Em seguida, depois de reunidas as melhores dessas narrativas, são-lhes prestadas honras de composição e de impressão. As páginas assim obtidas são lidas com uma extraordinária avidez por toda a turma e muito especialmente pelos que nelas colaboraram. Esta verificação é perfeitamente correta. A imprensa confere à palavra uma dignidade cujo prestígio as crianças irão sentir profundamente. Verter no metal o seu próprio pensamento é assegurar-lhe uma aparência lisonjeira de solidez e de perenidade.
Esse gesto possui uma beleza semelhante ao do escultor ou ao do gravador de medalhas. Cada um dos caracteres móveis é um pequeno pedestal que suporta a estátua de uma letra. O que no componedor se forja é a glorificação de uma palavra e a apoteose de uma frase. O trabalho em prol da imprensa constitui uma operação da inteligência totalmente diferente da que consiste em cobrir de tinta um caderno escolar. É com cuidado e respeito infinitamente maiores que se escolhem as palavras, se se sabe que elas vão ter honras de composição. É com cuidado e respeito infinitamente maiores que se escolhem as palavras, se se sabe que elas vão ter honras de composição, que vão envergar o uniforme dos regimentos de Gutenberg. Ele fala aqui do efeito que saber que o texto pode, que o seu texto pode ser impresso tem sobre as crianças, né? Como se aquilo fizesse com que elas se motivassem ainda mais para escrever da melhor maneira, da maneira mais envolvente possível, ou, enfim, da maneira mais bonita possível, né? Sobre aquilo que elas querem contar, né? Ou seja, cria uma motivação, né, para a criança, para que ela escreva. E vão envergar o uniforme dos regimentos de Gutenberg e desfilar em parada, numa ordem impecável, perante os olhares atentos e extasiados da multidão dos leitores. Aliás, do ponto de vista pedagógico, o método parece-nos excelente. Formar as palavras mexendo nas letras é um processo objetivo de aprender ortografia, processo cuja eficácia parece não deixar dúvidas. O professor dos Alpes Marítimos soube utilizar-se com muita habilidade de todas estas disposições secretas do nosso instinto. Consta que obtém excelentes resultados práticos e que recolhe todos os anos das mãos dos seus jovens tipógrafos um livro da vida com imenso interesse. Troca o livro por um trabalho análogo executado em iguais circunstâncias por alunos do Ródano, tendo em vista o alargamento da sua ação. Qual o jornalista que ia deixar de saudar com simpatia uma iniciativa que presta homenagem ao que de mais misterioso, mais inquietante e mais intenso há na sua técnica cotidiana, que utiliza para saturar o ar que respiramos de partículas de sensibilidade e de inteligência? O jornal reacionário da região, Le Clerrier de Nice, não querendo ficar atrás depois da saída do artigo do Temps, enviou um jornalista a Bassurlup para se informar daquilo que se passava. No número 6 de julho de 1926, o jornal traz uma grande reportagem com a fotografia. A título de indicação, vamos citar também as últimas linhas do jornalista Gedavin de Champclause, na conclusão do artigo. Isto tem uma certa importância porque, alguns anos mais tarde, no caso de Saint-Paul, encontraremos nesse mesmo Leclerc de Nice artigos diários sobre Freinet, mas desta vez exclusivamente dedicados a difamá-lo e a caluniá-lo da maneira mais vil. Despeço-me deste homem de iniciativa e de coragem a quem Le Temps consagrou recentemente uma elogiosa crônica. Leclerc achava que, por sua vez, tinha o dever de dar a conhecer esse filho dos Alpes Marinos, que teve uma belíssima ideia e que tão corajosamente a pôs em prática. Estava dada a primeira deixa no seio da imprensa. Atrás uns dos outros, os diversos jornais franceses põem-se então a dar informações mais ou menos fantasistas sobre a introdução da imprensa escolar no novo processo da escola francesa. Até na Itália, o Corriere della Sera argumenta a respeito das iniciativas do humilde professor de Bassurlup. Todos estes fatos contribuem para dar uma ideia da fantástica influência dos jornais de grande tiragem como Le Temps, assim como da aptidão que tem a maioria dos nossos jornais diários para andar a reboque. Neste caso, o Petit Niçois é uma exceção à regra dos elogios e, reagindo ao rival Le Clerrier de Nice, ataca Freinet abertamente. A título de curiosidade, atentemos nesta significativa passagem. O ensino e a arte são duas coisas perfeitamente distintas, que raramente andam juntas. Enquanto as crianças estiveram afastadas da arte e contentarem-se com a escola,
mas enquanto as crianças estiveram afastadas da arte, contentaram-se com a escola. Mas, quando souberem que fechando a cartilha têm o direito de largar a gramática e mesmo assim de conquistar a imortalidade, porão de parte os programas, os horários e o trabalho, e só cuidarão da sua plantazinha da vaidade, e quem a semeou foi o senhor Frenet. Quantos remorsos não há de sentir? E aí a gente vê como, assim, como a ideia, né, da obediência, da formalidade, da obediência ali ao horário, trabalho, né, os programas, o currículo. Então, há um sutil explicitação aí, né, do que é realmente do, do que é realmente o papel da escola, né? E como fazer da escola um lugar de emancipação, de sonho, de transformação da própria vida, né? Incomoda, né, as elites. Foi uma ocasião magnífica de o humilde professor travar suas primeiras polêmicas com a gente do jornalismo. Eu pretendia, acima de tudo, contribuir para um maior desenvolvimento do bom senso dos filhos dos trabalhadores. Espero que, quando crescerem os meus alunos, se venham a lembrar daquilo que são verdadeiramente as folhas impressas, vulgares pensamentos humanos que estão, infelizmente, bastante sujeitos a erro. E do mesmo modo que hoje criticam os seus modestos impressos, assim espero que mais tarde saibam ler e criticar os jornais que lhes forem apresentados. E nada disto impedirá que o próprio Le Petit Niçois, no caso de Saint-Paul, venha a defender Frenet calorosamente. Então, jornais que elogiaram, né, mais à frente vão atacar, e jornais que criticaram mais à frente vão defender. A união com os adeptos. Durante a primavera de 1926, Frenet fez uma relação dos seus 2 anos de experiências num livrinho intitulado A Tipografia na Escola. Quanto mais não seja, a minha presença tem a vantagem de suscitar críticas, de ajudar a definir ideias e de aliviar a pesadíssima tarefa de Frenet. Contando que o seu modesto vencimento, único rendimento que temos para manter o lar, lhe dê a possibilidade de fazer algumas economias para a edição desse primeiro livro, faz circular o manuscrito pelos seus adeptos. É que ele agora já tem adeptos e já vamos dizer quem. Trabalha incansavelmente por essa grande ideia que o anima, escrevendo todos os dias longas cartas a todos aqueles que o consultam, firmando-lhes o interesse, e isto apesar da pobreza da documentação que possui, porque nessa altura os textos que há para mostrar são curtos e muitas vezes bastante imperfeitos, apenas capazes de seduzir pela sua linguagem. Pela noite adentro, né, redige circulares para os colegas com o fito de criar uma união permanente dos artífices de uma mesma obra. Algumas das circulares são escritas à máquina, outras são policopiadas. Parece-nos que a leitura de uma dessas circulares de Frenet poderá ser significativa, porque já testemunha o seu constante cuidado em estabelecer técnicas baseadas nas realidades do meio e capazes de orientar a pedagogia através de processos práticos, no sentido de uma compreensão social e psicológica da criança. Então aqui a gente já vai ver, né, a primeira circular, muito provavelmente, né, da cooperativa que Frenet vai fundar com esses seguidores, né, que já colocam em prática também essas técnicas em outros lugares, em outras escolas. E, e aqui ela fala desse cuidado dele em estabelecer técnicas que tenham essa conexão com o meio, né, enfim, com a realidade do contexto maior onde a escola está inserida, e capaz de orientar a pedagogia através de processos práticos no sentido de uma compreensão social e psicológica da criança, né? Então, sempre essa observação da criança, a compreensão, né, do meio no qual ela está inserida e daquilo que marca, né, a personalidade dela, a maneira dela se relacionar, de se perceber, de sentir, de agir, né, de pensar. Então, vamos lá para essa primeira circular, né, de 27 de julho de 1926. Então, aqui já tinha
pelo menos aí 6 anos, né? Que ele, se eu não me engano, são 6 anos que ele está. Vamos só confirmar aqui. É, Bassur Loop ele chega ali em 1920, né? Fica até 28, então ele já está há 6 anos quando sai essa primeira circular, né? Para aquele grupo que já está trabalhando com essas técnicas que ele está desenvolvendo, que eles estão desenvolvendo juntos, né, aliás. O número de escolas que trabalham com a imprensa está constantemente a aumentar. No ano passado éramos só 2. No próximo mês de outubro seremos 6. É absolutamente indispensável uma colaboração constante de todos quando se começa a aplicar uma técnica. Pomos em comum as nossas objeções, os nossos achados e também os nossos dissabores e os nossos erros a fim de nos ajudarmos mutuamente. Peço-lhe que me escreva com frequência, tanto para pedir como para dar informações. Farei os possíveis por conseguir que estas trocas de correspondência aproveitem a todos. A organização do intercâmbio de impressos entre escolas deve ser a nossa primeira preocupação. Previmos o seguinte: primeiro, uma permuta diária entre duas escolas de nível mais ou menos idêntico. Segundo, uma permuta mensal automática entre todas as escolas que trabalham com a imprensa. Permuta diária entre duas escolas é a mais delicada. Tanto quanto possível, é necessário que as duas classes se compreendam perfeitamente e se completem. É por essa razão que não posso decretar arbitrariamente que uma determinada escola deverá trocar os seus primeiros impressos com uma outra. No intuito de estabelecer essas comunicações dentro das melhores condições possíveis, solicito-lhe que me envie sem falta e de um modo tão completo quanto possível as seguintes informações. Qual o nível da sua classe? CP, E, né? C, CE, né? CP, IE. Vamos lá, tentei separar, mas melhor não. CP, IE, CE, CM, CS, especificando caso seja necessário. Qual a composição da turma? Em quantas classes se divide? Quais as classes mais interessadas em imprimir? Descrição resumida do meio: cidade ou aldeia, camponês ou operário, indústrias locais, etc. Entre as escolas que mencionamos embaixo, diga as que pretende escolher para correspondentes. Então havia um mapeamento, né, dessas escolas, do nível delas, a composição da turma, quais as que estão mais interessadas, né, em fazer essa correspondência, o tipo, né, do meio, né, se é cidade, se é aldeia, se é camponês, se é operário, e aquilo que envolve nesse meio, que faz parte desse contexto maior, né, onde a escola está inserida. E aí também havia a questão da escolha, né, entre as escolas, a partir desse mapeamento. A permuta diária só pode ser feita em França. Custo 0,20 francos. As remessas, ou 20 centavos, né, de francos. As remessas para o estrangeiro custam 0,20 francos. Tem de ficar tudo pronto até outubro. Conto com a sua resposta. Observação ou pós-escrito, né? Post-script, sei lá como é que, o que é que significa PS, não é mais. Atenção, observação. Numa próxima carta, dar-lhe-ei indicações sobre a escolha e o fornecimento de papel e sobre um processo prático de reunião das folhas impressas. Então ele já fala como na próxima, né, ele vai indicar o, o material, né, e como organizar esse material, como cada escola vai organizar esse material. Acabo de concluir um relatório geral sobre a nossa experiência com a tipografia na escola. Enquanto espero pela edição do livro, vou enviar uma cópia desse trabalho aos nossos colaboradores. Peço-lhe que não o retenha por muito tempo para que a circulação possa ser bastante rápida. 5 ou 6 dias devem bastar. Peço aos colegas o favor de enviarem, se possível, a morada de férias, o endereço de férias, ao colega que lhes enviar o manuscrito. Aqui, sim, a lista das escolas que já tinham material de impressão era a seguinte.
Já tem um bocado de escola, né? E aqui a circulação, né? Por onde passou. Interessante, como não tinham condição de imprimir várias cópias, né, desse relatório que se tornou o livro, tinham que ir enviando de um por um a mesma cópia, né? Eu acho que vamos concluir por aqui hoje e no próximo encontro a gente continua a partir desse, desse momento, né, que começa a tomar forma uma espécie de cooperativa, né, de professores que trabalham a partir da ideia da imprensa escolar. Então, por hoje é isso. Depois eu vou dar acrescentar algumas coisas aqui no texto, mas a ideia, como eu falei no início, é mais para a gente ir tendo esse hábito de anotar essas observações, né? Então, por hoje é só.